Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, iniciando o capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos acerca de Jesus. Verso 1 até o verso 10, nós vamos falar sobre a nova multiplicação de pães e peixes, que Mateus 15, 32 ao 39 fala sobre isso. Também o verso 11 e 12, nós vamos falar sobre os fariseus querem um sinal, tá bom? Verso 14 até o verso 21 vai falar sobre o perigo das más influências. Isso é interessante. Verso 22 até o verso 26 vai falar sobre um cego em Betsaida. Ele é curado, mas uma cura que você precisa saber também. Verso 27 até o verso 30 vai falar sobre Pedro, confessa Jesus como o Messias. Verso 31 até o verso 38 se encerra o capítulo 8 falando sobre Jesus, anuncia a sua paixão, tá bom? Verso 1 até o verso 10, sobre a nova multiplicação de pães, diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe, verso 2, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Verso 3, e se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Verso 4, e os seus discípulos respondendo lhe disse, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Verso 5, e perguntou-lhe, quantos pães tendes? Disseram-lhe, 7, e ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu e os deu aos seus discípulos, para que os pudesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusesse diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejavam, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000. Despediu-os, e entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmata. É interessante que Jesus aqui, ele olha para a multidão, e ele vê necessidade. Ele já tinha alimentado a multidão espiritualmente falando, mas fisicamente elas precisavam também de alimentar. Jesus, ele olha tanto a nossa vida espiritual como a nossa também vida material. Tiago, capítulo 2, fala sobre isso. A fé sem obra, ela é morta, né? Então nós precisamos também, Jesus, ele curava pessoas, libertava pessoas, mas alimentava pessoas também. A igreja, o principal papel da igreja é pregar o evangelho, mas também olhar para os necessitados. A Bíblia diz que quando você pega no livro de Gálatas 6,10, a Bíblia diz que nós devemos ajudar todos, principalmente os domésticos da fé. A Bíblia diz que também no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, a Bíblia diz que, como Jesus disse, né, recordando o que Jesus disse, né, Paulo falando, mais bem-aventurado é o que dá do que receber. Então Jesus viu ali, só que Jesus olha para os discípulos e fala assim, nós precisamos alimentar essa multidão, nós precisamos fazer isso. E os discípulos ficam incrédulos com aquele negócio. Por quê? Porque Jesus, ele dá uma ideia, mas Jesus tem a resposta, né? Nós muitas vezes damos uma ideia, mas não fazemos, não praticamos aquilo. Jesus está perguntando eles, mas quem vai resolver é Jesus. E a Bíblia diz
que diz assim: os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou: quantos pães tendes? E disseram: 7. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa? Tem, então tudo bem. Vocês têm 7 pães e alguns peixinhos, então é o suficiente. Jesus só fez essa pergunta, mas Jesus pode fazer milagres, né? Milagres só ele pode fazer. Verso 6, então ele não diz assim: nós não temos dinheiro, vamos levantar uma oferta aqui, vamos fazer isso. Não, ele não falou nada disso, só perguntou: vocês têm alguma coisa aí? Tem. Então vocês têm 7 pães, então beleza, tá. Então vocês têm 7 pães aqui, alguns peixinhos, então tá bom. E a Bíblia diz, verso 6, e ordenou à multidão que assentasse no chão, e tombando os 7 pães, tendo dado graça. Então Jesus olha para aquele pouco que ele tem e ele agradece, né? Jesus não fica preocupado. O grande problema nosso é que nós temos muitos e muitas vezes não agradecemos, é por isso que não satisfazemos, né? O satisfazer é agradecer a Deus pelo pouco que tem. Então Jesus tinha pouco e tinha uma multidão para alimentar, mas o pouco que Jesus tinha, Jesus agradeceu. E aí vem a questão. Verso 7, tinha também alguns peixinhos e tendo dado graça também, não murmurou, não reclamou, ele agradeceu. O segredo é que o tempo todo é dar graça, é agradecer. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Então nós precisamos dar graça, nós precisamos agradecer a Deus, precisamos fazer isso. Jesus faz isso, Jesus mostra para nós que não é muito, é a graça, não é muito, é você agradecer pelo que você tem, tá? Aí a Bíblia diz, verso 7, tinha também alguns peixinhos e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse diante. Então põe aqui, esses outros peixinhos também nós vamos agradecer e pronto. Agradecer o que ele fez, agora vocês vão dar ao pessoal aí para comer, né? E puseram diante, e eles comeram, saciaram todos, né? E sobrou 7 cestos. Sobrou 7 cestos. E a Bíblia diz que o que comeram era quase 4.000, estimativa de quase 20.000 pessoas, porque ele só está falando homens, mas tinha mulheres, tinha crianças, né? Então aproximadamente tinha 20.000 pessoas ali e comeram. E a Bíblia diz que os que comeram eram quase 4.000 e despediu. Então Jesus alimentou espiritualmente falando e também fisicamente falando. Jesus, ele olha. Jesus, ele não explora. Jesus abençoa. Todos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.